Ô Zé, Oi. você continua sendo o único entre as mulheres. Pois é, você vê que privilégio maravilhoso. Principalmente às vésperas do Dia Internacional da Mulher, né? Viu? Tá vendo? Eu sempre fui abençoado nesse quesito. Eu, Sempre eu tive. falei assim, olha, se a mulher fosse 95% de gente, mulheres trabalhando no mundo, o mundo não estaria perdido. Estaria. É um ponto para se refletir. Bom, gente, estamos no horário, então vamos nos sintonizando agora com os nossos queridos amigos que nos acompanham, que certamente não são apenas mulheres, existem também os do gênero masculino, né? Os nossos mentores, os mentores de nossa casa, de nossas famílias, os amigos queridos que nos acompanham sempre nesses encontros. E vamos todos nos unir agora numa oração, em agradecimento ao nosso Criador e a todos aqueles que, emissários de Jesus, se fazem presentes entre nós, pela bênção, pela graça do dia de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa-nos por nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Ok, boa noite, Marília, Vera. Boa noite, Melissa. Boa noite. Então, estão cá mais mulheres chegando. Sejam todas muito bem-vindas. Boa noite. Tudo É a bem? Vera falando. Verinha, boa noite. Tudo bem? Tudo em paz. Ela nunca sabe quem é quem, né? Ah, não dá para saber. Aham. Mas, com certeza, uma das duas, né? Exatamente. Quando não é um, é outro. Então, tá bom. De qualquer forma, estamos aqui. Bom, gente, como havíamos combinado, nós vamos retomar, dar continuidade ao Reforma Íntima Sem Martírio. Na última conversa, numa das últimas conversas que tivemos após o término das aulas, chegamos a esse consenso, né? Que deveríamos concluir o livro. E o capítulo no qual nós havíamos interrompido é o capítulo 24, que tem como título Ícones. O texto de apoio é extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, item 2. Entretanto, abandonando de todo a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. Não apenas os judeus, né? Mas praticamente todos nós, de alguma forma, temos essa tendência de nos adaptarmos mais facilmente a uma zona de conforto e procurarmos fazer aquilo que dá menos trabalho, né? Sempre. Então vamos ver o que a irmã se nos coloca aqui. A palavra integral significa por inteiro, total. Quando mencionamos o homem integral, estamos referindo ao ser na sua completude, a integração de todas as suas partes num todo. O homem integral harmoniza os seus opostos. Mais uma menina chegando, mais duas meninas chegando. Boa noite, Léo. Boa noite. Boa noite. Continuando. O homem integral harmoniza os seus opostos e resgata a sua identidade original, já que ao longo da caminhada evolutiva estruturou uma mensagem irreal do eu divino no espelho da vida mental, que nomeamos como falso eu.
com a qual temos caminhado há milênios no trajeto da evolução. A vida é dialética, tem aparentes contradições, porque consiste de opostos que são, na verdade, complementares. Basta observar noite e dia, vida e morte, verão e inverno, razão e intuição, bem e mal, claro e escuro, masculino e feminino. Sem os opostos, não existe a vida. Aprendemos, no entanto, a estabelecer divisões, uma visão cartesiana de partir o indivisível, estabelecendo assim a luta contra o que se convencionou considerar como sendo mal, não aceitável, feio e inutilizável. Nasce então o conflito, a perturbação, a cobrança. Mais uma menina chegando. Salve, Fá! Só mulheres aqui, além de mim. Olhar as duas faces da moeda é uma grande sabedoria de vida. É uma atitude saudável a ser cultivada com cuidado no processo de transformação, que é a grande razão de nossa peregrinação pela Terra. Só uma pontuação rápida aqui. Todos esses aparentes contraditórios, né? Essas dualidades, se nós formos refletir um pouquinho, não precisa ser um grande filósofo, para nós entendermos que tudo é complementaridade. O dia e a noite são apenas percepções que nós, na superfície do planeta, temos em função do movimento da Terra e do movimento dos astros, que provocam a iluminação e a escuridão à medida em que haja ou não a exposição a uma parte do Sol. Isso vale para todos os outros axiomas aqui colocados. Tudo é complementaridade. Não haveria homens sem mulheres. Tampouco poderia haver mulheres sem homens. Porque a vida biológica no planeta não prescinde dos dois gêneros para que ela se perpetue. Não só na espécie humana, mas em todas as outras espécies do mundo animal, em grande parte do mundo vegetal e, não vamos entrar em considerações, mas até nos reinos inorgânicos, nos reinos dos minerais. Então, luz e sombra são opostos. No entanto, uma depende da outra, assim como o passo da perna direita depende do passo da perna esquerda. Aquele que tem uma perna só que o diga, né? Luz e sombra, perfeição e imperfeição, são faces de uma mesma estrutura da alma, razão pela qual será impróprio adotar o conceito de eliminação para os assuntos da vida interior. Nunca eliminamos uma parte, a integramos. Ou seja, nós temos que, ao longo do nosso processo de aprendizado na transformação, nos esforçarmos para compreender que nós somos simultaneamente bons e maus, perfeitos e imperfeitos, e que em nós, na nossa estrutura espiritual, existem as sombras assim como a luz. Boa noite, Sandra. Ó, vamos fazer uma aposta. Nos próximos 10 minutos, eu acho que vai aparecer pelo menos um homem no nosso grupo. Já perdi, porque o Ricardo já avisou que não ia poder, o Pedro não tem notícias dele há tempos, o Alexandre Jardim também está viajando, então eu acho que ficaremos aqui apenas eu
e o harém? Posso falar só uma coisinha rápida, Zé? Pode, Sandra, claro. Fico muito feliz de estar de volta ao grupo. Que bom. Desejo um 2023 de muita saúde para todos vocês, para todas vocês, para você, Zé, para a Melissa também. E um 2023 de muitas alegrias também. Muito obrigado. Que seja realmente um ano abençoado para todos nós. E será. Continuando. Luz e sombra, perfeição e imperfeição são faces de uma mesma estrutura da alma, razão pela qual será impróprio adotar conceito de eliminação para os assuntos da vida interior. Nós nunca eliminamos uma parte, a integramos. Contudo, esse processo de integração gera um doloroso sentimento de perda, necessário ao progresso. Perde-se o velho para construir o novo. Na verdade, efetuamos uma reconstrução marcada por etapas desafiantes. Perde-se a velha identidade e não se sabe como construir o que deve ser agora, a nova identidade. O conhecimento espírita é uma mola propulsora de semelhante operação da vida mental. Ao adquirir a noção da imortalidade, a alma sensibiliza-se para novas escaladas. Decide pela transformação, mas observa de pronto que mudar não é tarefa simples, que se concretiza de hora para outra. Assim, enquanto a criatura não constrói o homem novo e singular, único e incomparável, que todos devemos erguer na intimidade, ocorre um natural processo de imitação que o leva a fazer cópias de conduta do que lhe parece ser ideal. Olha que interessante. Fazer cópias de conduta que lhe parece ser ideal. São os estereótipos espíritas, referências que adotamos espontaneamente para avaliar o proceder perante a nova visão de vida. Deixa eu desligar o ventilador aqui, que agora está começando a incomodar. Pronto. Reduziu o ruído também, né? Estava fazendo barulho de vento aí. Por um tempo, esse será o caminho natural da maioria dos candidatos à renovação de si mesmos. Carecem de referências externas que funcionam como boias indicadoras para sua elaboração interior dos conhecimentos novos. Um livro, um palestrante, um devotado ceareiro da caridade, ou mesmo um amigo espiritual, poderão se tornar bússolas para o progresso pessoal, o que é muito natural. Porém, semelhante identificação natural pode adoecer em razão de vários fatores dolorosos para a alma em reforma íntima, ensejando que essa relação educativa com os referenciais caminhe para matizes diversos. Um dos mais comuns desvios nesse tema é a idolatria. Quantos de nós ainda hoje não temos os nossos ídolos, né? Não apenas nas coisas mundanas, na arte, em qualquer outra situação, mas principalmente na vida espírita. Nós criamos esses ícones e, de alguma forma, nós passamos a criar uma noção de infalibilidade, de perfeição, e muitas vezes também nos decepcionamos com a nossa incapacidade de agirmos, pensarmos, atuarmos da mesma forma. Idolatria é o excessivo entusiasmo e admiração por uma pessoa
com a qual partilhamos ou não a convivência. São oradores, médiuns e trabalhadores que costumam destacar-se pelas virtudes ou pelas experiências e que são tomados à conta de ícones com os quais delineamos a noção pessoal de limite máximo ou modelo para os novos passos assumidos na caminhada espiritual. Os ícones, na história grega, são as divindades que representam valores excelsos e santificados. Sem considerar os naturais sentimentos de admiração e entusiasmo dirigidos a quem fez por merecê-los, quase sempre, nas causas dessa idolatria, encontra-se o mecanismo defensivo da mente, pelo qual é projetado no outro aquilo que nós gostaríamos de ser. Dois graves problemas, entre os muitos, decorrem dessa relação idólatra: as exageradas expectativas e a prisão aos estereótipos, aos padrões de conduta, né? As expectativas transferidas ao ícone carregam desejos e anseios que se tornam âncoras de segurança para os problemas individuais. Caso a criatura habitue-se ao conforto de escorar-se psicologicamente no outro e fugir do seu esforço autoeducativo, passará ao terreno das ilusões, sentindo-se e acreditando-se tão virtuosa ou capaz quanto ele. Ocorre, então, uma absorção da identidade alheia, como se fosse sua. É como ser alguém através dos valores do outro. Quanto aos estereótipos, vamos verificar uma outra questão que tem trazido muitos desajustes. Desculpem. O hábito do dogmatismo, uma velha tendência humana de ouvir a palavra de homens santificados pela hierarquia religiosa. Pessoas que se tornam carismáticas pela sua natural forma de ser ou pelo valoroso desempenho doutrinário, são comumente colocadas como astros ou missionários de grande envergadura, fazendo de seu proceder e de suas palavras ideias conclusivas e definitivas sobre as mais diversas vivências da espiritualidade ou sobre quaisquer problemáticas humanas, como se possuíssem a visão integral de tais questões. Isso é muito comum, e nós temos diversos exemplos no meio espírita, desde os primórdios da federação, quando houve muita polêmica, muita digressão, médiuns que naquela época estavam iniciando o seu trabalho mediúnico e tinham as suas obras contestadas por aqueles que se achavam os donos da verdade, porque seguiam os ritos e os dogmas que, na verdade, não existiam na doutrina, mas que eles traziam de suas vivências em outras formulações religiosas, em especial a católica apostólica romana, que é a base da formação de quase todo o nosso povo brasileiro. E, com isso, houve uma série de problemas. Edgar Armond, por exemplo, foi presidente da Federação Espírita do Brasil, da FEB, durante alguns anos, e depois teve obras literárias suas profundamente questionadas. Chico Xavier, quando publicou O Parnaso de Além Túmulo, seu primeiro livro, também foi muito criticado. Hoje, nos dias de hoje, Divaldo, que é talvez um dos maiores ícones da espiritualidade no mundo atual, está sendo muito questionado devido à sua postura política.
Isso muito recentemente tem surgido por conta dessa polarização da qual nós estamos participando direta ou indiretamente. Então é muito importante a gente refletir sobre o que ela está nos passando aqui e depois nós vamos conversar um pouquinho a respeito. Eu vou falar sobre isso também. Tá, eu vou deixar espaço para você, pode deixar. Quaisquer dessas vivências, expectativas elevadas ou criação de modelos podem nos trazer muita decepção e revolta. Somos todos aprendizes, uns com mais, outros com menos experiências. Todos, no entanto, sem exceção, como aprendizes do progresso e gestores do bem, podemos sempre aprender algo com alguém, desde que tenhamos visão e predisposição à alteridade. O que hoje entendemos como sendo excepcional em alguém, amanhã poderá não ser tão útil para a nossa percepção mutável e ascensional. Por mais bem-sucedida a reencarnação da melhoria espiritual, isso será apenas o primeiro passo de uma longa jornada. Então, por que glórias fictícias com ídolos de pés de barro? Missionários e virtuosos são muito raros na Terra. Para conhecê-los é muito fácil. Nenhum deles aceita uma relação de idolatria, enquanto verifica-se outro gênero de conduta com muitos que se julgam ou são julgados como tais. A humildade, né? É um fator fundamental para a gente levar em conta. Muitas vezes, os ídolos espíritas que miramos não suportariam ter feridas as cordas dos interesses pessoais, o ego, o melindre, o orgulho, né? Bastaria alguém cumprir o dever, ainda poucas vezes exercido, de questioná-los com fraternidade para se rebelarem. Isso acontece muito com dirigentes, com médiuns, com doutrinadores, com palestrantes, que não aceitam ser questionados, né? Acostumou-se tanto a essa convenção em nossos ambientes de cristianismo redivivo, que já não se indaga ou filosofa, apenas se crê. Então, porque a gente ouve uma palestra de alguém famoso, que já tem larga vivência da seara espírita, a gente tende a aceitar aquilo como verdade absoluta sem questionar, sem refletir, sem pensar a respeito. Espera aí um pouco, por quê? Será que são todos absolutamente perfeitos? Então, porque eu ouvi uma palestra do Haroldo Dutra Dias, ou do Divaldo Pereira Franco, ou de qualquer outro, eu tenho que aceitar como verdade absoluta aquilo que ele diz? E mesmo na literatura, mesmo nos livros mais clássicos, a gente tem o dever, sim, de questionar até mesmo os livros da codificação, porque eles já têm 150, quase 160 anos. E a ciência mudou muito o conhecimento e a interpretação de muitos fatos. Daí a importância da ênfase que Kardec dá na sua obra, principalmente no final, de que o Espiritismo é essencialmente dinâmico e que não estava tudo dito a respeito, pelo contrário, aquilo era o princípio de uma obra infinita, que continua até os dias de hoje e vai continuar pelo infinito. Especialmente se determinadas fontes consagradas, sejam homens, instituições ou mesmo desencarnados, expedem ideias ou teorias, não se pesquisa, não se analisa com a prudência que manda o bom senso, apenas cresce. Espera lá, será
que é assim que a gente deve agir e pensar, pode ser que seja absolutamente correto para Marina uma coisa que eu não aceito. E vice-versa para qualquer um de nós, porque estamos todos com antenas ligadas para infinitas novas possibilidades de entendimento, e o entendimento de cada um é único. Não pode ser o mesmo para todos. Não existem debates e, o que é mais lamentável, muitos corações incensados pela reverência excessiva não fazem nada para dela afastarem os menos vividos, os quais terminam, em muitos casos, como pupilos mimados e protegidos que fazem escolas. Apesar da constatação desses malefícios, tudo isso faz parte da sequência histórica de nossas vidas. Quando refletimos sobre a questão, é no intuito de chamar a atenção de todos nós para os prejuízos de continuarmos cultivando semelhantes expressões de infantilidade emocional. Existe, de fato, uma velha tendência que nos acompanha, a qual podemos declinar como hábito da canonização psíquica. Muitos ídolos adoram as bajulações e burburinhos em torno do seu nome. São folgas que não deveríamos buscar para a nossa vida. Os ídolos deveriam se educar e educar os outros para assumirem a condição de condutores, aqueles que lideram, promovendo, libertando e não fazendo coleção de admiradores para alimentar seu personalismo. Como bons espíritas, apenas começamos os serviços de transformar a autoimagem de orgulho profundamente cristalizada nos recessos da mente. Quando adornamo-nos com qualidades e virtudes que imaginamos possuir, perdemos a oportunidade de sermos nós mesmos, de eleger a autenticidade como nossa conduta, de construir o quanto antes a nova identidade que almejamos. Inspiremo-nos em nossas referências, todavia não façamos deles ídolos. Ouçamo-los, tiremos o proveito de suas conquistas, os respeitemos e façamos tudo isso com equilíbrio, nem mais, nem menos. Retifiquemos os nossos conceitos sobre lideranças no melhor proveito das oportunidades das sementeiras espíritas. Líderes autênticos são dinamizadores incansáveis da criatividade e dos valores alheios. São estimuladores das singularidades humanas. Por isso, suas qualidades são empatia, confiança, capacidade de descobrir pendores. Líderes que se integram na dinâmica de agentes da obra do Pai assumem a postura de serem livres, sem apego às suas vitórias ou realizações. Sua alegria reside em ser útil e ver as obras sob sua tutela crescerem em satisfação coletiva. Dirigir à luz das claridades espíritas é valorizar o distinto, o diferente, e não apenas os semelhantes, atendendo sempre ao bem geral. Isso se chama conduta de alteridade. Expoentes sempre surgirão. O que importa é o que faremos deles ou com eles. Evitemos também a substituição que se tem tornado frequente. Não os deixemos para aferrarmos às práticas. A isso se referia Kardec quando disse: entretanto, abandonando de todo a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. Tem mais um minutinho aqui antes de passar para a Melissa. Um fenômeno pouco conhecido nos dias de hoje
mas que tem sido muito evocado por conta da grande importância que vem sendo dada na sociedade atual para o valor da mulher na sociedade. A Igreja Católica Apostólica Romana, só por volta de 1600 e alguma coisa, depois de alguns anos de debates, aceitou a premissa de que as mulheres, o gênero feminino da raça humana, também tinham alma. Acreditem se quiserem. Ah, mas que absurdo! Olha os dias de hoje. Quanto não tem se debatido sobre feminicídio, sobre agressões às mulheres? Olha o que está acontecendo no Irã agora. Foi noticiado essa semana, onde escolas para meninas, que já é uma segregação, terem escola só para meninas, não pode entrarem homens, e elas não podem estudar com os homens, estão sendo alvo de ataques terroristas com veneno, gases venenosos. Houve mais de 1000 casos só de novembro para cá. E só porque a mídia internacional tomou conhecimento e começou a bombardear, o líder espiritual do Irã tomou uma postura condenando essa ação da boca para fora. Mas ninguém foi punido, ninguém foi preso, ninguém foi identificado. Isso é um caso. Mais da metade da humanidade atualmente vive em sociedades onde a mulher, os homossexuais, os negros, os indígenas, os povos originários, são considerados cidadãos de segunda classe ou nem são considerados como cidadãos. E onde estão os ícones da sociedade, os grandes líderes mundiais, para liderarem movimentos efetivos de integração e promoção dessa alteridade, desse respeito mútuo que o cristianismo nos ensina como a base fundamental do crescimento e da evolução do espírito humano. Então é muito importante a gente estar atento e sempre, não de forma sarcástica, irônica ou inquisitiva, curiosa, mas sempre refletirmos, pensarmos naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós vemos e usarmos o nosso raciocínio para chegarmos a uma conclusão nossa, pessoal, em relação à veracidade ou à autenticidade daquilo que vemos. Não importa se uma informação ou uma orientação ou uma profecia tenha sido feita por uma entidade que se manifesta através de um médium numa casa espírita, por exemplo, que essa informação é absolutamente inquestionável. Por quê? Por um acaso os espíritos que se comunicam através de médiuns são perfeitos? São espíritos superiores? Não! Absolutamente não! Os espíritos que se comunicam em todos os tempos são seres humanos iguais a nós que estamos aqui encarnados, na mesma faixa evolutiva. Os espíritos superiores ocupam posições hierárquicas muito mais importantes, porque eles já não precisam mais dessa experiência que nós estamos tendo aqui. É muito raro uma comunicação direta de um espírito superior através de um médium numa casa espírita. Da mesma forma que o CEO, o grande diretor de uma empresa que tem milhares, dezenas de milhares de funcionários, não vai passar no refeitório todo dia para passar informações para o pessoal do chão de fábrica. Não é essa a função dele. Tem outros níveis de direção e de gerência que vão executar essa tarefa.
O arquiteto de uma grande construção não vai estar lá olhando se o pedreiro está sentando o tijolo certinho. Ele tem outras coisas mais importantes a fazer. Acima do pedreiro, tem um gerente de obras, tem um capataz, tem várias escalas. E nas comunicações mediúnicas, isso também é verdadeiro. Então, a gente deve sim receber com fraternidade, com atenção, com confiança até, as comunicações que são passadas mediunicamente, mesmo através de literatura, porém, sem jamais perdermos o senso crítico de avaliação. Porque aquilo que pode parecer uma verdade inequívoca, sob determinado ponto de vista, pode ser questionado. Alguém quer fazer alguma pergunta ou colocação antes que eu passe para a Melissa? Posso passar? Ok, então. Mel, contigo. Tadadã. Melicinha chegando. Aí. Boa noite, gente. Boa noite, Melissa. Tudo bem com vocês? Sim, graças a Deus. Então, dando continuidade a esse tema, eu vou utilizar um livro que nós ganhamos de presente de um casal de alunos muito queridos, né? O Ricardo e a Ivani, que nos presentearam com o livro A Imensidão dos Sentidos. E pode parecer absurdo para alguns de vocês, alunos novos, mas para nós é muito corriqueiro. Não planejei nada, mas enquanto o José Antônio estava lendo, eu peguei esse livro para folhear aqui e achei exatamente o que me interessava para falar para vocês. Então, nós vamos falar agora sobre um detalhe dessa leitura de hoje a respeito de contrastes, a respeito de dualismos, né, de contradições. Então, eu encontrei um texto aqui, e como a gente não acredita em coincidências, né, eis que temos aqui a leitura que veio cair perfeitamente no tema. Entendendo as contradições. Então, a epígrafe aqui. O mesmo espírito, se comunicando em dois centros diferentes, pode lhes transmitir sobre o mesmo assunto duas respostas contraditórias? Se os dois centros diferem entre si em opiniões e pensamentos, a resposta poderá lhes chegar deturpada, porque estão sob a influência de diferentes colunas de espírito. Não é contraditório, mas a maneira pela qual é dada. Então, ele está na segunda parte do capítulo 27, item 301, do primeiro item do Livro dos Espíritos. Vamos lá. O que nos impede de ouvir o que os outros têm a partilhar? Qual o motivo de tantas interpretações discordantes? Por que razão aceitamos facilmente certas ideias, pensamentos ou definições e rejeitamos de forma quase que imediata outros tantos? Por que certas pessoas não conseguem entrar no eixo da conversa e divagam radicalmente sobre qualquer assunto? Quais os motivos dos bloqueios psicológicos que tenho e que me dificultam o entendimento do que a outra pessoa quer dizer? Se questões como estas fossem mais intensamente autoanalisadas, com certeza teríamos maior lucidez e compreensão para entendermos o porquê
das inúmeras contradições que nos são apresentadas no cotidiano. Saber quem somos, como pensamos, reconhecer as reais intenções de nossos atos e atitudes, perceber os mecanismos psicológicos que produzimos e utilizamos, nos aumentará as dimensões da inteligência e do coração, bem como nos capacitará a ouvir, entender e expressar corretamente as informações, situações e ocorrências com as quais deparamos no dia a dia. Divisando o funcionamento do reino interior, conhecendo a nós próprios, poderemos adquirir importantes subsídios para compreender os processos que regem a nossa casa mental, pois esse entendimento nos levará a descortinar os verdadeiros princípios da autotransformação. Porque o mesmo espírito, se comunicando em dois centros diferentes, pode lhes transmitir sobre o mesmo assunto duas respostas contraditórias. A comunicação entre duas criaturas, encarnadas ou não, não é tão fácil quanto parece. Quando nos comunicamos, nem sempre conseguimos compartilhar nosso senso de identidade, pelo fato de que ainda não saímos da sombra do cárcere de nós mesmos. A comunicação é genuína e perfeitamente assimilada, seja na dimensão física, seja na astral, só quando existe estreita e forte sintonia vibratória entre ambas as partes. Os seres ecoam uns aos outros simplesmente quando abrem as comportas da alma. O desenvolvimento espiritual proporciona a abertura de todos os chakras. E, em razão disso, as criaturas passam a se expressar verbalmente com objetividade e com uma pronúncia tranquila e agradável. Os seres que se aperfeiçoaram falam ou se comunicam de modo claro e sintético, pois aliaram a iluminação do chakra coronário com a do chakra laríngeo, que é o responsável pela emissão da voz. Se não exercitarmos o autoconhecimento, seremos pessoas sempre muito confusas, sem possibilidade de desenvolver uma coerência interna sobre nossos sentimentos e pensamentos, e sem condições básicas de transmitir o que pensamos ou sentimos. Em virtude disso, não teremos elementos para bem traduzir o que vemos no exterior, situações, acontecimentos, atos e sentimentos dos outros, pois o nosso interior estará embaralhado. Pensamos ter decifrado corretamente as ideias, os conceitos e as emoções de outros seres, fora ou dentro do veículo físico. E depois descobrimos que a mensagem real era completamente diferente. O que nos obriga, em muitas ocasiões, a reavaliar nossa faculdade psíquica de perceber as sensações espirituais. É quando aceitamos que somos indivíduos em crescimento, estagiários ao longo das fases do processo evolutivo. Por isso, quando admitimos nossa compreensão limitada, ou seja, nossa evolução cíclica, aceitamos com maior naturalidade os equívocos de interpretação em que incorremos das ideias ou pensamentos dos espíritos. Todos nós
em várias circunstâncias, temos lapsos em nossas comunicações. Portanto, checar nossos pressupostos intercâmbios medianímicos nos traz reais benefícios pelo aprimoramento de nossa faculdade do sexto sentido. Os seres humanos são simplesmente diferentes. Ninguém, a rigor, é igual a outrem. Somos todos tão particulares que apenas nós, unicamente nós, podemos mapear a nossa rota evolutiva. A individualidade é um cofre fechado, oculto em nossa intimidade, cuja chave e segredo somente nós temos condições de encontrar. A resposta poderá lhes chegar deturpada, porque estão sob a influência de diferentes colunas de espíritos. Não é contraditória, mas a maneira pela qual é dada. A criatura humana é seletiva. Está sempre mais interessada em uma coisa do que em outra. Rejeita ou acolhe ideias ou situações durante o tempo todo em que pensa. Aceitamos aquilo que nos capacita a entender os fatos de uma maneira mais satisfatória. Quer dizer, as informações que recebemos nos chegam através de múltiplas vias do mundo mental, o que significa que as dificuldades de compreensão, em verdade, se refere ao uso que fazemos dessas diferentes vias, quando estabelecemos contatos com alguém, encarnado ou não. Ao ficarmos cientes de que grande parte do nosso mundo interno está fora de nosso campo de percepção, começamos a entender as interpretações e argumentos diversos de cada pessoa e a respeitá-los. 7 minutos. Melhor a gente pular para o outro link, né? Não, eu não criei o segundo link, eu já expliquei isso no começo. Ah, é? É, nós só temos mais 7 minutos. Tá. Então vou resumir para a parte mais interessante disso. Um exemplo de como a gente se defende dessas interpretações que a gente faz é quando a gente usa um mecanismo de defesa que se chama introjeção. É a técnica de atribuir jeitos de agir ou de pensar de acordo com os nossos ídolos. Então, quando o José Antônio falou a respeito de a gente se espelhar em outras pessoas, essa é a maneira de a gente utilizar esse mecanismo de defesa. A gente começa, entre aspas, a imitar a maneira de agir ou de pensar dos nossos ídolos, como se fossem as nossas próprias maneiras de agir ou de pensar, certo? Para justificar a nossa forma de interpretar o mundo. E com isso, a gente começa a confundir aquilo que é nosso com aquilo que é da pessoa que a gente admira. E quando isso acontece, a gente tem dificuldade de compreender se a gente está num processo de espiritualização ou de fanatismo espiritual. É quando a gente começa a confundir aquilo que é um extremo respeito por aquela entidade e começa a fazer tudo que ela faz, tudo que ela pede e vai perdendo a nossa capacidade de interpretação das mensagens de acordo com o nosso próprio senso crítico e começa a obedecer
cegamente tudo aquilo que nos é dito para fazer e para pensar e para refletir, perdendo a nossa capacidade de questionar, de raciocinar a respeito daquilo que a gente está sendo instruído. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse processo de autoconhecimento, de autotransformação, com esse pequeno detalhe de a gente se dedicar tanto, de a gente se espiritualizar tanto, e esquecer que grande parte dos espíritos que se aproximam de nós são por afinidade, tanto dos nossos defeitos quanto das nossas qualidades. E esquecer que eles também estão nesse processo de evolução. Certo? Que eles também estão se transformando e se conhecendo junto conosco. Tá? Então, fica essa dica para que a gente mantenha os olhos bem abertos, para que a gente esteja atento para esse ponto de equilíbrio. Nós não estamos cercados por vários espíritos de luz. Nós somos inspirados por espíritos que estão torcendo por nós, que estão nos ajudando, mas que também têm o seu processo de autoevolução. Tá? Então, agora, eu vou deixar para vocês como ponto de observação isso, que a gente deve sim dar um voto de confiança para os nossos amigos espirituais, mas não esquecer que os nossos espíritos de luz são aqueles que já foram consagrados, que já foram canonizados como tais, e que, eventualmente, a gente já tem essa certeza de que já ultrapassaram as nossas provas e expiações. Queridos, queridas, a partir da próxima semana, nós voltamos ao tempo normal de 90 minutos, com 2 links, tá? E vamos estar com tudo já funcionando melhor do que hoje. Hoje foi muito atrapalhado ainda. Como nós temos apenas 1 minutinho antes do Meet cortar a nossa palavra, então vamos fazer uma prece para agradecer por essa oportunidade. Nós, pessoalmente, eu e Melissa, agradecemos a cada um de vocês aqui, desejamos uma ótima noite e, principalmente, é muito gratificante a gente ter esse grupo há tanto tempo juntos, né, e que sempre está se renovando. Agradecemos a nossa Mãe Maria, representando a todas as mulheres do planeta, a todos nós, homens, que certamente já fomos mulheres e talvez voltemos a ser, para que possamos entender o gênero humano como a obra divina em processo de evolução. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, trabalhadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Terminou. A reunião foi encerrada. Bem sim, hein? Uhum.